E o Wellington Rato vai jogar contra o Tajeres, vai jogar contra o Cruzeiro, volta contra o Corinthians, cortando para a esquerda. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre o Wellington o Rato, o Wellington Mouse. Bom, vamos lá. O Wellington Rato tem uma lesão séria, né, na partida contra o Tajeres, né, na Argentina, naquela partida horrorosa, onde o São Paulo acabou perdendo o Lucas, Rafinha e o Wellington Rato de uma vez só. O Lucas já retornou, o Rafinha vai demorar um pouquinho mais, coisa pequena, tá? Coisa de alguns dias depois o Rafinha deve retornar depois do Rato. Mas e onde ele vai voltar? Quando ele vai voltar? Vamos lá. O Rato ele tem treinado bem, né? Feito alguns trabalhos no campo. O Rafinha vai para o campo, mas ele fica mais focado num trabalho individual, até com a preparação física, com os fisioterapeutas. E o Rato tem feito já alguns trabalhos com o grupo. E aí eu conversei com algumas pessoas para entender a situação do Rato. Um fato interessante, tá? Talvez um dos jogadores que mais o Zubeldia está na expectativa de estar à disposição é o Rato, justamente porque ouviu e viu vídeos também na temporada passada. Ele entende que o Rato ele foi um dos principais jogadores do ano passado e que ele vai ajudar muito o time. E ele conta bastante com o Rato. Ele está na expectativa de contar com o Elton Rato de fato. Né? O Zubeldia ele é muito ele gosta muito de ouvir o que os outros têm a dizer, mas ele gosta também da prática, ele gosta de ver de fato. Então, ele já ouviu que o Wellington Rato era titular no ano passado, a mesma coisa do Nestor, por exemplo. Né? Ele sabia que o Nestor era importante na temporada passada, que era titular absoluto. Então, o Zubeldia, ele sabe que na temporada passada o Lucas era importante, que o Rato era importante, que o Nestor era importante. Então, ele tem muito dessa noção. Né, do que era o São Paulo no ano passado, quais são as características dos jogadores, ele está muito na expectativa do Rato. Tanto é que ele tem jogado com o Michel Araújo ali no setor, o Eric acaba aparecendo ali, mas no que eu senti conversando com algumas pessoas que têm uma proximidade maior com o Zubeldia, nas informações que foram passadas para mim, é de que o Rato vai ser quase que um titular absoluto desse time, porque a expectativa do Zubeldia em relação a ele realmente são muito, muito positivas. Mas voltando aí a quando ele vai voltar, a contusão e tudo mais. Ele tem treinado no campo, tem feito alguns trabalhos, porém, o que tem acontecido? Vai ser comum, de praxe, o Zubeldia dar uma pequena, tá, extensão no retorno dos jogadores. Porque o Rato, se fosse um jogo, não que não seja decisivo, tá? Mas se fosse, exemplo, o São Paulo vai jogar contra o Tajeres, o primeiro jogo lá foi 1-0, quartas de final, semifinal da Libertadores, talvez o Rato iria para o jogo. Se ele fosse, logicamente, importante para o time. Se o Rato. Vamos bater aqui na madeira, tem uma madeira aqui, ó. Vamos bater na madeira. Digamos, o Rato volta, começa a jogar, é importante, aí ele tem uma contusão e, antecede uma semifinal. Se ele tá, ele tá numa situação física de que ele pode ir para o sacrifício, mas não faz sentido ir para o sacrifício contra o Tajeres, até porque o Rato sequer jogou ainda. Já existe um time sem o Wellington Rato. Ele vai chegar para agregar, não uma dependência. Sacou como está funcionando? Então o Rato ele tem condições de estar contra o Tajeres, mas por conta disso, a tendência é que isso não aconteça. Então, expectativa e tendência. Tá? Então o Rato ele teria condições, mas ele não vai para esse jogo. A tendência é que ele não vá para esse jogo, a não ser que nesses dois próximos treinamentos aí que o São Paulo tem, eu estou gravando de manhã na segunda-feira, ele acabe com o treino assim, mostre que está fisicamente assim muito privilegiado e o Zubeldia coloca a conta em risco. Mas eu acho muito difícil. O Caleri realmente retorna com o Tajeres, mas eu acho que o Wellington Rato, pelo que eu conversei com algumas pessoas, ele vai ficar de fora. E aí, o São Paulo trabalha na expectativa de contar com o Wellington Rato entre o confronto contra o Cruzeiro, entre o confronto contra o Corinthians. E por que essa dúvida, né? Se a gente está falando do dia 2 ao dia 16, se eu não me engano, a gente está falando de um intervalo de 14 dias ali de diferença. Justamente para o Zubeldia ter total segurança de que o Rato vai estar bem fisicamente. Então a tendência a expectativa é dele ter alguns minutos contra o Cruzeiro, no máximo contra o Internacional,
para estar melhor fisicamente contra o Corinthians. Então, aquela previsão lá atrás, vocês vão lembrar que eu trouxe um vídeo de departamento médico de São Paulo, atualizações. Por enquanto, a gente tinha falado que o Lucas voltaria ali entre os confrontos, depois do confronto contra o Cobressal, né? Seria contra o Barcelona, contra o Cruzeiro, e depois, enfim. E aí, naquela ocasião, eu trouxe que o Rato voltaria nos 10 primeiros dias, acho que eu coloquei primeira quinzena de junho. E é justamente por conta disso. O Zubeldia, ele vai trabalhar fisicamente com os atletas, ele vai, ó, legal, você tá recuperado? Mas você não vai agora pro jogo. Você tá recuperado? Vamos ficar aqui uma semaninha treinando, vamos treinar intenso, vamos treinar forte, você vai treinar com um grupo, né? Você vai fazer os trabalhos principais, eu quero, sabe, porradão ali do Zubeldia. Ele tem treinos intensos. Eu quero te testar para depois eu falar, não, realmente ele tem condições, está 100% recuperado, vamos pro jogo. Então a expectativa é essa, tá? Entre o confronto contra o Cruzeiro e o Corinthians, aí vai depender muito do que o Rato vai apresentando nos treinamentos, tá? Mas ele tem treinado bem nesses 2 dias que ele treinou com o grupo. A expectativa é dele continuar treinando bem. Ele fica de fora contra o Tadjeres, mas já na reapresentação do grupo, ele continuando treinando bem, ele já pode enfrentar o Cruzeiro no dia 2. No mais tardar o Internacional. Eu não acho que ele retorna contra o Corinthians. Eu acho que ele retorna um pouquinho antes, ou o Cruzeiro ou o Internacional, para contra o Corinthians ele já ter um pouquinho de ritmo de jogo ali. E aí vocês, né, vão fantasiar mais uma vez, né, o jogo contra o Corinthians, ou cortar para a esquerda e meter na gaveta. Esses dias, inclusive, um chute do Nestor contra o Águia foi que até trouxe no meu ex, que relembrou muito aquele chute da final contra o Flamengo. Saudades e quem sabe, saudades do que a gente viveu e quem sabe essas lembranças vão se tornar realidades no nosso presente. Para a gente finalizar depois dessa poesia, o Rato, eu trouxe uma informação exclusiva, tá? Eu conversei com o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, via aplicativo de mensagens, aquele e ele me confirmou, né, que eu perguntei para ele, falei, presidente, tudo bem, como é que você está? E a questão do Rato, tem alguma pendência? Como é que tá? Como é que foi? Porque o Watson, ele reclamou, chegou a reclamar publicamente, né, que o São Paulo não tinha quitado, que tinha atrasado algumas parcelas em relação ao Rato. E aí eu conversei com ele, ele me afirmou com todas as letras categoricamente de que tudo foi quitado. São Paulo não deve mais nada em relação ao Wellington Rato. São Paulo já fez todos os pagamentos em relação ao Atlético Goianiense. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Está na expectativa, assim como o Zubeldia, do retorno de Wellington Rato. Até a próxima. Valeu!